CBN Bate-Papo. Comportamento. Vamos dar as boas-vindas, então, para os nossos convidados. A Daniela Araújo, psicóloga da Clínica Olist, especialista em teoria da clínica psicanalítica. Daniela, bem-vinda ao CBN Bate-Papo. Obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada a vocês. Bom dia. Bom dia. E também o Wellington Pereira, psicólogo da Clínica Olist. Wellington, bem-vindo. Obrigada por aceitar nosso convite também. Bom dia. Agradeço também pelo convite. Obrigada a vocês. Eu vou fazer uma pergunta e aí vocês fiquem à vontade para ver quem quer responder em relação a justamente essa diferença de bullying para pirraça, né, que existia na minha época quando eu era criança, acredito na época de vocês todos aqui, porque são só os mais jovens que foram vítimas de bullying, né? Que diferença é essa? Por que na nossa época era uma simples pirraça e hoje se trata de bullying, que inclusive existe um projeto de lei que já foi sancionado, né? A lei anti-bullying. Foi até publicado no Diário Oficial da União da segunda-feira do dia 9 de novembro, vai entrar em vigor em 90 dias, e aí a lei torna obrigatória a conduta de escolas e clubes contra esse tipo de agressão por meio de prevenção. As escolas vão prevenir, então, o bullying. Na nossa época, a gente se virava, né? As crianças mesmo se resolviam. Que diferença é essa? Por que precisou de uma lei para poder organizar isso, enfim? Qual a diferença disso tudo, na opinião de vocês? Bom, eu acho que você está colocando algumas questões, né? Primeiro que essa é uma época que as pessoas parecem que precisam cada vez mais nomear as coisas, né? Então, do mesmo modo que as doenças cada vez mais aumentam, né? Temos um CID aí e um DSM que cresce com o número de diagnósticos. Esses fenômenos contemporâneos que acontecem na escola, na sociedade, no fim das contas estão também ganhando nomes. Então, essa pirraça de antigamente, hoje em dia, ganhou um nome, que é bullying, né? E que eu acho que é interrogável. A gente precisa problematizar um pouco, né? Até que ponto a pirraça, o bullying é só pirraça ou pode ser algo realmente que seja tomado como significativo, né? Para poder, tratar essa criança, né? Porque senão daqui a pouco todo e qualquer tipo de brincadeira infantil, né, que se leve um pouco mais a sério, acaba se tornando bullying. Nós estamos hoje em um mundo que a tendência cada vez mais é diagnosticar todo e qualquer tipo de comportamento, seja infantil ou do adulto. Isso me preocupa muito, porque é aquela coisa, a gente fala, óbvio, a gente tem que respeitar as pessoas, respeitar as diferenças, todo mundo sabe disso. Mas, gente, a gente está tratando de crianças que estão aprendendo, estão formando seu caráter, estão ali lidando com diversas situações na escola. E é normal, é muito comum esse tipo de brincadeira. Claro que existem excessos, mas quando a gente fala de brincadeira, da pirraça do gordinho, do magrelo, da baixinha, enfim, é natural a gente ver isso. E aí, a partir do momento que eu vejo o Estado, né, interferindo nisso, me preocupa o Estado interferir numa brincadeira de criança, por exemplo. Eu acho, Gabriela, que o que você fala da diferença é bem importante também, porque justamente eu acho que essa questão do bullying toca nisso, na dificuldade de se respeitar a diferença ou de se suportar a diferença, as adversidades e a diferença do outro, né? E sim, temos uma lei aí que é a partir agora de novembro, né? Que normatiza de alguma maneira isso, né? Acho que a gente também precisa interrogar. Obviamente, na lei não se há nada dito em relação à punição, mas há muitas... foi estabelecida muitas normas para se ensinar às escolas, aos clubes, e assim, até que ponto isso também não vai influenciar no modo das crianças e das pessoas estarem se relacionando, não vai podar, né, os relacionamentos, porque eles estão numa fase justamente que eles precisam lidar com os pares, lidar com os outros para aprender a se relacionar socialmente. Então, uma lei como essa, eu acho que de alguma maneira pode estar podando e privando eles, né, de estar se relacionando de uma maneira como vivíamos na nossa época, né? E eu fico pensando assim, como é que a escola vai ter o controle de inibir uma criança a apelidar outra? Ela pode, na frente dos professores, na frente dos coordenadores, não falar, mas como é que controla isso? Então, eu acho até que é um pouco pesar a mão, né, numa questão que a gente, lógico, tem que chamar atenção quando é um caso mais grave, que leva até uma agressão física, mas um apelido que nunca foi apelidado nessa vida, até hoje, né? Às vezes você sai da magreza para a gordura, chamada de gorda, e não quer dizer que isso seja algo
tão depreciativo. Às vezes tem como a pessoa encara aquilo que está sendo posto, né, no momento. Acho que a maior dificuldade nossa hoje é realmente lidar com os limites, né? E a criação de leis e mais leis é justamente essa, pedindo ao Estado para que se crie cada vez mais limites para saber como nos relacionarmos uns com os outros. E eu acho que não tem como a escola manter o controle. Muitas escolas hoje colocam até câmeras, tentam fazer um Big Brother dentro da escola. Só que todo sujeito inventa uma saída diferente. Então sempre vão inventar um modo de brincar com o coleguinha, sempre vão inventar um modo de tirar sarro com a cara do coleguinha e vão encontrar novas saídas. Se não pode ser ao vivo, pode ser pela internet, por exemplo, que a gente escuta muito falar hoje do cyberbullying, né? Isso. Então acho que sempre vão criar alternativas. Não adianta proibir de diversas formas, dessa forma bem taxativa, né? Não pode ou vai ser dessa forma e tal, porque cada um vai tentar encontrar um outro meio de continuar brincando, de continuar pirraçando. E criança inventa mesmo, né? Não tem jeito. Faz parte do perfil da criança. Faz parte do processo. Inventar arte, inventar brincadeira, inventar meios de continuar se divertindo. Se podar ela ali, ela vai encontrar uma outra forma. E é como a Daniela falou, a criança, ela é espontânea, ela é natural, ela fala o que pensa, não tem essa questão de podar o pensamento, ela não tem aquela peneira, né, de pensei e não vou falar. Ela fala. E aí, a partir do momento que você cria uma lei, a professora na sala de aula falou, agora é lei, você não pode fazer piadinha com o seu colega, porque é lei, senão vai acontecer o quê? E aí, qual vai ser a punição? Isso, pra mim, é tirar toda a autoridade do lugar da professora. Se ela tem que se respaldar por uma lei, ela perde seu lugar, perde a função. E tem uma questão também que eu acho que talvez esteja por trás, ou seja, a Aline trouxe isso, como que a escola vai lidar com isso, o Wellington falou da dificuldade, né, da escola, mas assim, e falou também que hoje cada vez mais está se convocando o Estado e que se crie leis, mas o que será que está por trás disso? Por que chegamos a esse ponto, né? Será que é a escola mesmo que tem que estar proibindo e os clubes que tem que estar proibindo e lidando com essas crianças? Ou é uma estrutura de antes que já deveria ter feito algo para não se chegar a esse ponto, né? A gente precisa interrogar um pouco como é que estão sendo construídas essas famílias, essas relações familiares, né? Até que ponto as crianças estão indo para o mundo sem estar com recursos suficientes para estar lidando. Recursos familiares, né? Se a gente for ver, o problema todo, né? Quando cada vez mais investigamos, nós vamos chegar no núcleo familiar, não sei, da família. E partem para o ato, né? E partem para a violência, né? Sem saber lidar com o outro, ou seja, não, de uma maneira mais crua, assim, não sendo aprendido, não aprendendo a lidar com o outro, partem para agredir o outro. Não tem uma barreira que limite o campo da criança e do outro. É como se fosse muito fácil poder agredir o outro, né? E são orientações que a gente recebe e que vai passando de geração em geração. Se você chega em casa apanhado, você apanha de novo. Filho meu, não apanha na rua. Se chegar em casa apanhado, já sabe. Então são coisas que a gente ouve há tantos anos, que a gente já acha natural você incentivar seu filho a agir com violência. Se o coleguinha abusar, se o coleguinha bater em você, e a gente sabe que existem outras formas de resolver um problema como esse, né? Só parte para a violência quando falta a palavra, né? Quando não conseguimos dialogar, ou conversar, ou colocar o que estamos sentindo, aí sim partimos para a agressão. Então, se ensinarmos hoje as crianças, ou quem seja, a poder falar, a poder construir alguma coisa pela via do diálogo, teremos novas saídas, novas respostas. Eu acho até que pode ser uma tentativa falha da parte dos pais, assim, não é uma tentativa, não aceite, né, responda, né, mas talvez, né, não conseguindo transmitir de uma maneira como o Elton falou, de poder se utilizar de um outro recurso, acaba que transmite que se utilize da própria agressividade, né? Mas não deixa de ser uma tentativa também de fazer com que a criança possa se posicionar, e eu acho isso muito importante, frente aí às adversidades do mundo. É por isso que me preocupa a lei, porque vamos supor, eu não acredito que vai dar certo, que lei nenhuma vai controlar a menina na escola de cometer o bullying ou não. Mas vamos supor que no mundo perfeito isso acontecesse. Ok, a lei está em vigor e o menino não pode mais praticar bullying com seus colegas. Aí a gente vê um mundo perfeito na escola, onde não há diversidade, onde não há conflito, e quando esse menino crescer?
O mundo não é perfeito. Exatamente. Essa criança, quando crescer, quando virar adolescente, quando virar uma adulta, ele vai se deparar com diversas situações que ele vai ter que aprender a lidar, que ele não soube lidar na infância. Até que ponto não se está inibindo, né? Exatamente. Mais do que ensinando a se Que criança vai ser posicionar. essa que vai crescer e vai aprender como as coisas da vida? Se o Estado, se a escola tá colocando ele numa bolha protegida para que ele não se magoe, não, enfim, né? E se Isso não é formos preocupante para o fantasiar só isso futuro? na escola, e quando ele sai da escola? Isso. Quando ele retorna para casa, quando ele vai brincar com os coleguinhas na rua, por exemplo. Não tem uma bolha para proteger, né? Como lidar com as adversidades, como lidar com quem a gente se depara o tempo todo, né? Com as diferenças. Né? Eu acho que houve também um pouco de mistura até no conceito, né? Porque o termo mesmo fala mais da agressão verbal e física, né? Psicológica, aquela agressão mesmo, onde a pessoa até deixa de querer trabalhar ou querer ir para a escola para não encontrar aquele agente ali que vai causar o sofrimento. Mas essa questão que a gente está falando aqui da nossa infância, dos apelidinhos, das brincadeiras, chegava a ser até algo engraçado, né? Como a gente conversava, que o humor estava bem presente. Então, seria essa a principal diferença que a gente pode perceber. Será que deixou de ser engraçado para ser violento? Acho que se tolerava mais, né? Eu acho que são duas coisas. Ao mesmo tempo em que talvez tolerássemos mais essas situações, de fato, nós vemos cada vez mais aumentar essas passagens ao ato das crianças, essa invasão do campo mesmo, assim, de invadir o campo do outro sem um limite, de uma maneira que acaba sendo verdadeiramente agressiva. Assim, eu não acho que isso não esteja acontecendo, a gente também não pode fechar os olhos para isso. Assim, vimos crescer isso, né? Mas sabíamos tolerar mais, lidar melhor. E eu acho que o humor é um ótimo recurso, né? Porque você, de alguma maneira, você faz uma torção da situação. Você não toma ela diretamente para você. Até porque quem faz a provocação, às vezes tá levando uma questão muito mais pessoal do que do outro. É justamente pela dificuldade de estar lidando com aquela diferença do outro que ele está ali provocando. É uma questão pessoal, né? Então... Quer dizer, o problema é dele, né? Exato. É o que a gente chama de projeção, né? Projetamos no outro aquilo que a gente tem maior dificuldade de lidar consigo próprio. Eu não vou mentir. Quando eu era criança e sofria bullying, não bullying que não existia, a pirraça, eu era chamada de Mônica, a baixinha, gordinha, dentuça, eu não era feliz. Tipo, eu não achava engraçado, eu não gostava daquela situação, me incomodava. Mas sobrevivi. Isso não impediu de eu ir pra escola. O que acontecia era, eu continuava com os meus amigos e aquele pirracento eu ignorava, porque eu também não ia procurar briga, não ia devolver na mesma moeda. Eu sempre fui de ignorar. Mas tem gente que realmente absorve essa agressão e deixa de frequentar a escola, se incomoda, tem medo, vergonha, enfim, o que seja, né? E eu acho que um outro risco da lei e do hoje em dia é a criança ou quem quer que seja cair no lugar da vítima. Porque, assim, até que ponto isso também não pode estancar essas pessoas num lugar de vitimizadas, né? E aí ficam mesmo nessa posição da dentuça, da gordinha e tal, e não sabe se virar com isso, né? Hoje em dia também tem isso. Eu acho que antes se vitimizava menos do que hoje em dia. Os pais falavam, cria uma saída, né? Vá em frente, não tem confronte, não tem importância. Eu acho que meus pais nem souberam disso, porque eu mesma resolvia lá, entendeu? Não tinha isso. Minha mãe então me chama de... Não fazia isso. Sim. Então, resolvia, nem professor sabia, ninguém, era aquela coisa de grupinho, na hora do intervalo, sabe? Então, assim, eu ignorava. Não era fácil, me chateava muito, eu tinha muita raiva. Mas era uma chateação momentânea. Você não ia pra casa, como a Gabriela citou aí, que ela era chamada de Mônica, era o lado oposto, era a magrela. Então, eu fui arroz por muito tempo. Então, aquilo, lógico. Incomoda. No momento, você fica, vá procurar o que fazer. Mas isso não fazia com que eu perdesse minhas noites de sono, ou quisesse comer todas as comidas do mundo pra ganhar peso, pra não me chamarem mais de arroz. Eu pensava, nossa, quem tá me chamando de Mônica? É super grande, né? É grande, enorme. E ele é magro. Não, imagina, era gordinho também. Então, peraí, tem alguma coisa errada. Por que ele tá me ofendendo desse jeito? Se ele só não é dentuço na história. Mas e aí? Sabe quem é ele pra poder me ofender dessa forma? Então, é um fracassado. É um qualquer que não tem o que fazer e tá buscando
colocando arte. suas frustrações em cima do Exatamente. outro. Era uma criança, né, um pouco evoluída, né? Porque para pensar dessa forma, porque tem gente, aí eu queria entrar um pouco mais nesse assunto, não sei se vai dar tempo agora, porque a gente vai ter que ir para o Repórter CBN, mas justamente para orientar os pais dessas crianças que estão levando a sério mesmo essa questão do bullying, tanto para quem pratica, tanto para quem é vítima do bullying. Como lidar com essas situações? Como é que o pai e a mãe podem orientar essas crianças? No sentido de, você vai ter que ir para a escola. Então, como é? Não vou mudar você de escola, porque mesmo mudando você pode ser vítima disso em outro local, ou próprio no play do prédio, enfim, em todas as situações da vida. Então, os pais precisam aprender a orientar essa criança, né, a como lidar com essa diferença, com essa violência verbal, enfim, psicológica, e também o pai que acaba recebendo a reclamação da escola, olha, seu filho está provocando todo mundo, seu filho está sendo deselegante, não está sendo muito bacana o comportamento dele. Então, também como que o pai pode lidar nessa situação? O pai, a mãe, responsável, enfim, podem lidar com essa situação de diferença na escola, que, como a gente falou, na nossa época a gente mesmo se resolvia, mas que hoje, como virou essa questão toda midiática, acaba se chamando mais atenção e os pais precisam ficar atentos realmente por conta dessa questão do respeito à diferença e tudo mais. Então, eu queria aprofundar um pouco mais esse assunto no próximo bloco, né, porque não vai dar tempo agora, mas também a gente vai aprofundar a questão do bullying já na fase adulta. Porque isso é que me preocupa também. A criança, quer dizer, o adulto não cresceu. Ele continua na mentalidade infantil de eu preciso pirraçar alguém. E leva isso para o trabalho, mas isso também pode acabar interferindo o próprio ambiente de trabalho. Normalmente, o que eu consigo visualizar é que essa pessoa que provoca o bullying, ele acaba sendo excluído de alguma forma, porque eu acho que ele é minoria, né, numa situação, num ambiente de trabalho. Não consigo ver como um grupo que se reúne para abusar uma pessoa no ambiente de trabalho, até porque as pessoas têm mais o que fazer, né? Quero crer, no ambiente de trabalho tem que trabalhar e não ficar provocando esse tipo de situação. Mas, enfim, o que passa na cabeça dessa pessoa? Ele realmente foi uma criança que não cresceu, não conseguiu se desenvolver nesse sentido, amadurecer nesse sentido, é um adulto frustrado. O que aconteceu com essa pessoa que insiste em provocar? E a vítima também, né? Que às vezes os adultos também se sentem muito ofendidos e aí também já partem para a violência, porque, enfim, não sabem lidar com a situação. É um assunto bem delicado também que chama a minha atenção e a gente vai aprofundar então daqui a pouquinho. Nós estamos hoje debatendo aqui no nosso CBN Bate-Papo bullying na infância e no ambiente de trabalho, como lidar com esta situação. Nossos convidados são a Daniela Araújo, psicóloga da Clínica Olist e especialista em teoria da clínica psicanalítica, e o Wellington Pereira, psicólogo da Clínica Olist. E já temos participação de ouvintes. Já temos participação de ouvintes. O Felipe Moraes, ele diz: o Estado quer intervir na criação dos nossos filhos, querem destruir a autoridade das famílias e dos professores. E ele ainda acrescenta que a melhor forma de lidar com o bullying é ignorando. Aí o autor fica frustradíssimo. Isso é verdade. Eu acho ótimo. Boa saída. É isso aí mesmo. E a Camila, ela diz que está achando o assunto bem interessante e uma preocupação que ela tem é que a questão do bullying, que ela no trabalho, ela percebe que é mais pela parte dos homens, né? Que de abusarem, fulano não aguenta a brincadeira, e a pirraça tem o seu humor realmente. Ela ainda bota aqui, a pirraça com os times de futebol tem melhor coisa. Realmente. Eu não tenho muita paciência, não. E essa questão de futebol é bem presente. Inclusive, eu estou né? sofrendo bastante por causa do Bahia, por conta disso. Mas, enfim, a gente supera. Eu concordo com os nossos ouvintes em relação a essa questão do Estado e a Camila também. Agora, em relação a essa questão dos homens, eu acho que não só no ambiente de trabalho, nas escolas também, né? A gente vê mais um perfil do menino pirraçando, seja menino ou a menina, né? Tem mais isso também. Tem alguma explicação para isso? Para os meninos serem os causadores dos transtornos? Só uma coisa anterior, ela falou da questão muito mais com os homens, né? Hoje esse quadro está mudando muito no ambiente de trabalho. A gente vê muitas mulheres hoje fazendo chacota com outras mulheres também, principalmente aquela questão de ser gorda ou ser magrinha. Isso meio que permanece desde a infância e vem para a fase adulta. Né? E vem, né, fulano tá comendo demais, Beltrano engordou muito. Então a questão do peso ainda é muito presente nas brincadeiras entre as mulheres. Já nos homens é muito mais a questão do futebol, a questão de ser bonito, isso, aquilo. Mas eu acho que talvez, assim, refiram como que o homem ou o menino faz mais, porque tende o homem tende a ter uma posição mais de poder do que a mulher, né? Eu acho que isso às vezes parece que dá mais, se autorizam mais
agredir, ou se sentem mais à vontade de agredir o outro, porque tem a força, caso venha do outro lado a devolução, né? E algo a mulher talvez se sinta também, mais... Né? O homem é mais pra frente, quer dizer, entre aspas, né? Botam como homem mais pra frente, o homem é aquele que se sente mais à vontade de poder fazer brincadeirinhas e tudo. Eu diria, sem querer ofender os homens aqui presentes, inclusive, que estão ouvindo a gente, mas que existem pesquisas que dizem isso, que as mulheres amadurecem mais cedo do que os homens, né? As meninas também, consequentemente, em relação aos meninos. Então, por conta disso, também seria uma justificativa, as mulheres amadurecem mais e os homens são mais infantis nesse sentido de eu tenho que arrumar uma brincadeirinha para fazer? Bom, eu não sei se isso justifica o fato de mais mulheres ou mais homens fazerem bullying e tal. Mas a mulher tende a amadurecer por conta do modo como ela lida com algumas questões da vida dentro da história dela. Eu concordo que talvez possa algumas amadurecer mais rápido do que alguns homens, né? Sim. Quando a gente compara a idade, né? Um homem de 26 com uma mulher de 26. Exatamente. Né? A mulher de 26 já está na frente. O que não quer dizer que seja para todos. Claro, existem exceções. Vamos tomar cuidado para não ser para todos e dizer que é sempre assim, né? Eu fico me questionando também do que seria o amadurecimento. Né? Vale, diga. Se defenda. Boa. Porque, como você falou, cada um pensa por uma via, né? O homem está envolvido em algumas questões específicas dele e naturalmente, pelo que é da cultura nossa aqui, de que o homem, né, sai mais cedo, vai trabalhar. A mulher hoje também está nesse ritmo de sair, de ir trabalhar. Então, eu fico me questionando assim, o que seria mais esse amadurecimento hoje, né? Se todo mundo está em uma busca de objetivos específicos, principalmente de criar sua autonomia, de criar seu espaço no mundo em si. Então... Não sei, fiquei... Vamos deixar essa pergunta agora. Então, eu acho que esse eu acho que esse assunto é um outro bate-papo. A gente falar sobre amadurecimento, então, entre homens e mulheres, né? E esse perfil, enfim. Acho que é uma boa pergunta. Voltando para o nosso assunto que eu deixei em aberto no bloco anterior, em relação ao que os pais podem fazer com essas crianças, tanto que sofrem o bullying quanto quem praticam o bullying, a partir do momento que os pais sabem, né, desse problema, a partir da reclamação do filho, por exemplo, mãe, pai, não quero ir mais para a escola porque fulaninho tá me pirraçando, tá me ofendendo, enfim, não quero mais voltar para essa escola. O que o pai, a mãe, o responsável dessa criança deve fazer em relação a isso? Eu acho, Gabriela, que é preciso tomar cuidado para a criança não fazer uso, assim, eu acho que os pais devem ficar muito atentos para que a criança não faça uso da situação para escapar do ambiente escolar, né? Realmente é preciso tentar entender o que é que está se passando. Inicialmente, um pai deve conversar com a criança, tentar que o contato inicial seja apenas com ela. Se é preciso, e provavelmente em alguns casos é preciso, ir para a escola, para conversar com a escola, né, com a coordenação, com quem quer que seja. E lá na escola, a escola geralmente tende a dar os direcionamentos. Quando eles também percebem que a coisa é um pouco mais grave e percebem que a família não está dando conta da situação, aí dão seus encaminhamentos, seus direcionamentos, e é assim que também chegam pra gente, né? E aí buscam, em alguns casos, buscam os profissionais. Eu acho que esse é um dos pontos fundamentais, Daniela, como você trouxe anteriormente, os pais não potencializar a posição de vítima dos seus filhos, né? E poder dar um direcionamento. O que não temos hoje são esses pais que direcionam seus filhos no que tem que buscar na vida, o que tem que fazer, e acabam tendo um ganho próprio, né? As crianças há um ganho secundário também de se vitimizar, demais, né? Esse contato com os pais. Se não tinha atenção anteriormente, pode começar a ter a partir daí. E o pai poder estar investido mesmo na escola, investido mesmo no convívio do seu filho, nos relacionamentos. Eu acho que tem um ponto que é fundamental para que se possa observar a criança, é a angústia. A partir do momento em que a angústia está muito presente, é uma situação que precisa de ajuda, né? Se um pai percebe que aquela criança está contando uma história como se estivesse lendo uma revistinha, de repente a coisa não é tão séria assim, né? Mas quando a criança está verdadeiramente angustiada, precisa de ajuda. E se os pais não derem conta... da brincadeira, da pirraça, né? pro bullying, para mim é a bússola. E eu acho que é isso que a gente deve ficar atento, porque às vezes a gente pode não levar a sério a reclamação da criança, né? Achando que
só uma brincadeira de criança, enfim, mas a gente sabe que às vezes o fator psicológico interfere muito no corpo da criança. Sim. Então, por exemplo, a criança fala, eu não quero ir para a escola, aí o pai vai dizer, mas você vai ter que ir, tem que ir de qualquer jeito. Aí amanhece, a criança está com febre, tá com algum problema, algum sintoma, né, desse tipo e não vai para a escola pela doença, mas que aquilo ali é puramente fator psicológico porque ela realmente está com medo de ir, não quer mais passar por aquela situação. Então isso é um sinal de alerta, sim, né? Sim, você falou bem, ou seja, tanto com sintoma como com sinal, né? Ou seja, a partir do momento que aparecem esses sintomas ou esses sinais que não são do cotidiano, ou seja, quando aparecem características nessas crianças que elas não costumavam apresentar, é porque é para ficar em alerta. Agora, isso significa que o bullying está demais ou essa criança tem uma sensibilidade maior, tem outros problemas envolvidos e o bullying, esse tipo de tratamento na escola foi tipo a gota d'água para ela? Pode ser, né? Em alguns casos, por trás da situação do bullying, há uma história de vulnerabilidade desta criança por conta de outras situações, às vezes de ordem mesmo familiar, de algum outro problema de desestrutura, né? Que quando sofre algum tipo de situação na escola, a coisa estoura, né? Agora, analisando o indivíduo, a gente já sabe que ele gosta de sacanear os outros, gosta de praticar o bullying, gosta de ofender, gosta de ser violento, de ser agressivo. Que pessoa é essa? Qual o perfil que a gente pode, lógico, um perfil geral, mas o que é que a gente pode identificar? É uma pessoa que ela tem autoestima lá embaixo? É uma pessoa insegura? O que é que a gente, de característica, a gente pode observar no agressor? E eu complemento essa pergunta de Aline, que eu já penso no futuro. Essa criança que não tiver um controle dos pais, por exemplo, pode se tornar um adulto doente, um psicopata, ou não sei, psicopata já é demais, né? Um exagero. Mas, enfim, uma pessoa com um desvio de caráter, comportamental, enfim, essa criança pode virar um adulto assim? Eu acho que vocês estão fazendo perguntas muito difíceis. Porque a gente não tem como dimensionar que proporção isso vai tomar na personalidade daquela criança. Agora, né? eu acho que uma coisa é fato, assim, aquele que pratica, com certeza, está com dificuldade de lidar com o outro, está com dificuldade de lidar com aquela diferença que aparece no outro. E que muitas vezes diz respeito a si mesmo, como a gente já falou antes, né? Agora, se a autoestima é baixa, o que acontece é tudo no caso a caso. Sim. Alguma coisa, com certeza, faz com que ele repita tanto. Essa história do bullying, ela tem algumas características, né? Que eu acho até que é importante também, talvez, já que se fala tanto, né? Porque ela tem, uma das características é a insistência, é a repetição, né? Sim. Então, para que repita tanto, tem alguma coisa acontecendo. Agora, o que está acontecendo, aí só no caso a caso, para a gente poder saber. A insistência, né? A durabilidade, a forma como é feita. E até se vai evoluindo, né? Às vezes é só um xingamento, que vai evoluindo para um empurrão, que vai evoluindo por um soco, e aí você já tem uma crise instalada numa sala de aula ou na escola. É uma criança que está denunciando alguma coisa. Isso. Uma criança que traz sintomatologias desse tipo, ela está denunciando alguma coisa. Então a gente precisa investigar para ver de onde vem e o que é que está acontecendo. Então, desculpa, pode falar, Wade. Não, porque aqui a gente não tem tanta exposição isso na mídia, está começando a ter mais agora, né? Mas nos outros países, Estados Unidos, por exemplo, a gente já viu, né? O filme Tiras em Columbine, aquelas crianças que acabam entrando nas escolas atirando. O pessoal de lá é mais surtado do que o daqui, né? Parece, né? Mas está comum a todos agora, né? Todos os lugares. Acho que o que está entornado é mais visível pra gente. Né? A barbárie existe aí todo o tempo, sempre existiu. Hoje, de acordo com... devido à internet, devido à globalização mesmo, isso se torna... A gente pode acompanhar em tempo real isso, né? Minha dúvida era essa em relação ao que os pais devem fazer em relação a essa criança que tem esse tipo de comportamento. Em que momento ele deve interferir nessa relação? Porque ele, assim, a priori ele não vai saber, né, que o filho está provocando tudo isso, a não ser que a escola procure o pai e a mãe para dizer. Geralmente procura. Procura, né, aquele menino que causa o transtorno procura. E aí ele deve procurar ajuda profissional, porque... Ou dar limites. Quando não derem conta, a escola, quando é uma criança muito pequena que ainda está naquele esqueminha de agendinha, eles mandam na agendinha um recadinho, né? E aí, quando é insistente, eles convocam geralmente a família para poder conversar. Então, assim, a escola, quando é no ambiente escolar, a escola tem que tomar suas providências, eles tomam suas providências porque acaba atrapalhando o social ali da sala de aula, né? E quando, uma vez que esses pais saibam, aí eles, detectando angústia, a insistência dos sintomas,
buscar ajuda profissional. Agora, eu acho que os pais não devem esperar acontecer para começar a acompanhar seus filhos. Né? Eu acho que os pais já têm que acompanhar seus filhos, já que resolveram ter um filho, ou já que tiveram um filho, começar a acompanhar desde pequeno mesmo a rotina, ver como é que eles estão lidando. Porque o que nós vemos hoje é essa ausência dessa preocupação familiar. Os pais entregam, né, ao Estado, entregam às escolas, ao cuidador, à babá, que oriente seus filhos. Então, para mim, o ponto fundamental é a orientação mesmo do pai e da mãe, ou daquele que são responsáveis por aquela criança, de direcionar seu filho. Eu acho que a gente pode fazer um pensamento um pouco invertido, assim. Ou seja, pensando no que é a coisa em si do que a gente está discutindo, que é a agressão ao outro. Ou seja, estamos colocando em questão aí duas pessoas, né? Eu e o outro. Voltando para trás, tomando um pouco pelo como o Wellington está trazendo, são os pais que verdadeiramente ensinam corpo a corpo às crianças, ou seja, é no corpo a corpo do pai com o filho que se aprende a se relacionar, né? Então, se está chegando a esse ponto, aí a gente bota a interrogação, o que é que não foi feito antes, o que é que se deixou de fazer antes, e como né? Para não ficar se culpando, meu Deus, o que eu deixei de fazer, por que era para ter feito, então, não, já que percebeu a partir dali, começar a ser trabalhado a partir dali, e não ficar no passado, onde foi que eu errei, será que é culpa minha? Será que não é? Importante. Agora, em relação a isso que você falou, Wellington, do pai buscar antes que a escola notifique, né, está acontecendo um problema, também tem que ter o cuidado com o excesso, né? Não tem que estar na escola todo dia fiscalizando a vida do filho, porque também essa super proteção em excesso também pode ser prejudicial para a vida da criança, né? Muito, não só a super proteção, a falta em excesso, como a super proteção, né? Aí nós vemos crianças que não têm autonomia, que não conseguem lidar com suas próprias questões mesmo, porque está o pai o tempo todo ali respondendo de um lugar que eles não são chamados de uma certa forma. Né? Quer abafar, fagocitando as crianças e demandando e desejando por elas. Não viram gente. Foi até uma matéria do Fantástico esse domingo sobre esse assunto, que as crianças, os adolescentes já, 18 anos, o menino já tem 18 anos, já trabalha, e ele é obrigado, toda vez que chega no trabalho, ele liga pro pai, cheguei. Então é um controle que o pai exerce sobre ele. E uma outra adolescente deu um depoimento dizendo que ela, quando está sem o pai ou sem a mãe, ela não sabe o que ela decide. Ela não se sente segura para tomar uma decisão. Nós vemos, a gente vem discutindo a questão da uma adolescência prolongada hoje em dia, né? Parece que se estende esse lugar da criança frente aos pais, né? Ou seja, não tem muitos recursos, às vezes, para estar se posicionando e lidando sozinho, e precisa de um outro que esteja ali o tempo todo para poder ajudar. Ok. Vamos partir, então, da infância ambiente de trabalho para a fase adulta, para o ambiente de trabalho, porque sim, caro ouvinte, existe bullying no ambiente de trabalho, acredite se quiser, e a gente quer entender como pode um adulto já formado, já entendeu que a gente tem que respeitar o outro, ou não sei, né? Não sei se todo mundo entendeu, mas, enfim, que amadureceu, porque já está trabalhando, está ali e tal, tocando a sua vida, e ainda assim para o seu tempo ali no trabalho para pirraçar os seus colegas de trabalho. E uma pirraça que às vezes pode virar, inclusive, assédio, né? Porque, não sei, aí a gente tem que falar dos limites, né? Que adulto é esse? Aí eu vou repetir a pergunta que a gente fez em relação às crianças, mas que adulto é esse que não amadureceu ao ponto de saber lidar com as diferenças, inclusive no ambiente de trabalho, e que tem essa necessidade de pirraçar o outro, de, enfim, se mostrar superior de uma certa forma, né? Exatamente. Até pela insegurança, né? Se mostrar superior pela própria insegurança em si. E eu acho que acaba perdendo também o tato, com a brincadeira legal, a brincadeira bacana. E aí, quando vê que aquilo cola, que aquilo pega, para continuar sendo o engraçado da turma, expande isso, né? E aí entra numa questão mais antiética. Acaba ferindo a ética do outro porque perdeu o seu senso ali, até onde ele pode ir. Como o outro também não consegue também estabelecer esse limite, acaba permitindo essa invasão e não sabe como lidar com isso. E aí entra nessas questões mais difíceis e entra no assédio moral em si. Mas esse adulto é aquele que quer ser também o visto por todos, né? Quer ser o descolado, o popular. É como se fosse uma extensão mesmo, né, da escola para o ambiente de trabalho em si. Né? Não amadureceu. E às vezes nem conseguiu ser esse popular na escola, né? Não conseguiu, sofreu bullying, aqui, né? E agora no ambiente de trabalho quer mudar o quadro.
E assim, eu não sei, tem aqueles que não amadureceram, mas tem aqueles que se utilizam disso também para poder passar por cima do colega. Né? No ambiente de trabalho, a gente vê muitas essas questões de que quando envolve assim, a concorrência pelo cargo, que envolve um querendo tomar o lugar do outro, e sabe que se conseguir afetar, conseguir mexer com aquele ali, fica muito mais vulnerável e muito mais, a passagem para ele se torna muito mais possível. E é uma briga muito grande de um cargo para outro. E assim, se eu consigo, né, fazer com que o outro fique com baixa autoestima, se sinta inferior, que acha que não consegue dar conta do seu próprio trabalho, é uma porta aberta para aquele que quer, olha, agora eu posso me candidatar para aquilo. Né? E a gente vê muito isso, porque a pessoa começa a faltar ao trabalho, começa a não querer sair de casa, começa a se sentir insegura e começa a colocar em risco mesmo sua própria cadeira em si, né? E aí, no caso, há esse ganho também. Não é só a brincadeira para brincadeira em si. Há um ganho secundário para querer estar se envolvendo nisso. Né? Essa é a diferença que eu estou percebendo pelo que você está falando. Porque uma coisa é a gente brincar, Bahia está na 2ª divisão, sardinha. Outra coisa é você falar, você é um incompetente, você não é capaz de fazer isso que eu estou fazendo muito melhor do que você, melhor você desistir, melhor você abandonar. Essa é uma pressão psicológica muito mais séria e grave do que simplesmente chamar o colega de sardinha, né? Sim, muito mais grave. A gente brinca dizendo, né, na área da psicanálise, do xixi. Às vezes a gente quer dizer uma coisa, o outro não consegue, a gente faz a brincadeira para poder dizer. Né? E aí só quem faz parte da paróquia, ou seja, só aquele grupinho, né, que entendeu a brincadeira dá risada e a pessoa sente quando é com ela. E aí a coisa vai se tornando grave. Porque vai adoecendo. E aí começa a vir mesmo a parte do transtorno em si, aí vão procurar psicólogo, psiquiatra para poder dar conta disso. E hoje isso, né, Wellington, tem se falado muito também nesse ambiente de trabalho. A coisa tomou o nome do assédio também, né? Ou seja, tem pessoas botando processos por conta disso, né? Muita gente botando processo nas empresas por se sentir, né, por danos morais, por não ter se sentido exposta diante da turma. E às vezes acham muito de que sempre é do chefe para com o funcionário. E não, é dos dois lados, chefe para funcionário, colegas entre si do mesmo cargo. Mas, assim, não tem só uma questão de hierarquia, como às vezes tem na infância, né? O grandão bate no pequeno, e etc e tal. E isso toma uma proporção muito grande para as empresas, porque a empresa tem que arcar com tudo isso, né? Se a pessoa pede para sair, se a pessoa não falta o trabalho, tem que encontrar novos profissionais para poder dar conta. Então gera todo um transtorno empresarial, podemos assim dizer, que a empresa vai ter que aprender a lidar com isso. Agora, ao mesmo tempo, eu acho que a gente também pode pensar numa outra questão, porque quando a gente fala da criança, uma criança ela está em fase de estruturação psíquica, ela está se desenvolvendo, ela está num processo de maturação, criando recursos de estar lidando com o mundo. Supostamente, aí vem um pouco a questão do amadurecimento que você perguntou, se são ainda crianças, se não. Supostamente, um adulto já teria mais recursos, já estaria mais defendido, com suas defesas estabelecidas, né? Me perdi. Mas assim, um adulto, se continuar sofrendo com isso, um adulto hoje meio que está parado na posição infantil, né? Desculpe, mas o que eu consigo perceber... Que eu ia dizer. Então fale, para você não esquecer. Porque o que eu ia falar é o seguinte, que porque aí uma criança, às vezes a gente não... É complicado a gente pensar os dois lados, apesar de que a gente precisa pensar os dois lados. Que nem aquele que sofre um abuso sexual, até que ponto o abusado também não tem seus benefícios, né? Então, assim, o adulto, né, que sofre o assédio e tal no trabalho, até que ponto também não há uma implicação dele para estar se permitindo que a coisa insista tanto e se repita tanto. Sim, né? E o outro a gente precisa pensar os dois lados. O ganho secundário disso também é que tem aqueles que gostam da pirraça, de brincar, mas tem aqueles que se sensibilizam com aquele que foi abusado, né? E aí, você tá assim, o que aconteceu? Então gera-se toda uma atenção voltada para essa pessoa e que para sair dessa posição é difícil. Né? Porque ali ele conseguiu encontrar um refúgio, né? E um sustento de uma certa forma. Alguém que entende, uma muleta, né? Uma muleta. E quando se torna muleta, aí pronto. Aí gerou problema. O que eu consegui perceber dessa diferença aí, não sei se estou certa, mas a minha opinião é que existe a questão do amadurecimento que não aconteceu quando você pirraça o colega de sardinha e vicetória, e enfim, etc. E essa questão de você puxar o tapete mesmo, tipo, você menosprezar o cara porque você tá de olho na vaga dele. Isso aí, pra mim, é desvio de caráter, porque ele tá com foco
profissional de que ele vai conquistar aquilo, não é só para, deixa eu me divertir um pouquinho aqui, como é nos outros casos, nas outras brincadeiras. Isso daí, para mim, é uma questão de caráter mesmo da pessoa que faz qualquer coisa para conquistar o que ele quer. Sim. Então, isso também é outro perfil de pessoa, né? Enfim, profissional também. É um traço de personalidade que a gente vê nas grandes empresas hoje, né? Que passa por cima de qualquer um para poder alcançar seus objetivos. E isso é muito nisso, principalmente em cargos gerenciais, em cargos, né, altos dentro das empresas. No caso das crianças, a gente falou que elas devem ignorar. E os pais, claro, ficarem atentos a esse tipo de comportamento. E os adultos? Mesmo esquema, vamos ignorar? Devem ignorar, bom, nós concordamos com a possibilidade de ignorar, né, de fazer humor, ela na verdade precisa criar recursos para ir se posicionando frente a isso. Uma das opções pode ser ignorar, ela pode descobrir outra. O Wellington falou da invenção, isso é ótimo. A gente precisa ir inventando formas de lidar com as questões, né, cada um à sua maneira, né. E o tempo todo na nossa vida estamos sendo chamados a nos posicionar diante de qualquer coisa. Eu acho que o adulto precisa fazer isso dentro da empresa, se posicionar diante do outro. Falar, olha, eu não tô gostando desse tipo de comportamento, de brincadeira, Já melhor deu. você parar. Pra crescer. Procure outro, porque comigo não vai dar mais. Enfim, se posicionar mesmo. Marcar um limite antes que precise que alguém faça uma lei para limitar. Verdade, Ou né? então convocar a empresa para se posicionar em prol você, dele. né? Tipo assim, antes era mãe, pai, agora é chefe, deu uma olhadinha nisso aqui. Não dá, né? Buscando sempre esse pai, né? Esse outro aí de outra forma. Verdade. Tá bom, então, nosso tempo infelizmente acabou 10 horas, mas eu queria agradecer muito a presença da Daniela Araújo, psicóloga da Clínica Olística, especialista em teoria da clínica psicanalítica. Daniela, obrigada por sua presença. Obrigada a vocês, foi um prazer. Prazer foi nosso. E também o Wellington Pereira, psicólogo da Clínica Olística. Wellington, obrigada também por sua presença. Eu que agradeço o convite, muito obrigado. A gente vai marcar para falar sobre essa questão da evolução aí dos homens e mulheres que aparecem mais cedo. Obrigada, gente. Até.